Boa tarde do Senhor e a todos. Mais uma vez eu estou aqui para um pequeno estudo de alguns minutos. Antes de começar o nosso estudo, eu queria alertar os irmãos, como havia alertado ontem, que a partir de amanhã, nesta minha página de Salomão Marcelino, já não vou passar a transmitir vídeos em direto, vou passar a transmitir na outra página, Missionário Salomão Marcelino. A partir de amanhã, as aulas não serão mais nesta página, será na página de Missionário Salomão Marcelino. Você pode acessar, pode pesquisar e seguir a página. Muito bem. Sem demora, eu hoje preciso falar um assunto muito importante que todo mundo gostaria de ouvir e gostaria de saber. Se nós formos a perguntar qualquer um hoje que você quer estar com Jesus, a resposta seria sim. Ninguém ia dizer não. A resposta seria sim. Como que eu posso entrar no reino do céu? Quem é a pessoa mais importante no reino do céu? Essa é a pergunta que muitos fazem. Mas a resposta nós encontramos na Bíblia Sagrada. A resposta não vem da minha mente, como eu penso, como eu acho. A resposta se encontra na Bíblia Sagrada. E sem demora, com toda a gentileza, eu peço a você para abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Há 3 dias atrás, quando eu transmiti um vídeo live, falei para os irmãos que Mateus não tem Evangelho. O Evangelho é do Senhor Jesus Cristo, mas quem escreveu foi Mateus. Então, a linguagem correta seria Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. No seu capítulo 18. Se tens caneta, podes anotar. Se tens no telefone, podes abrir. Se tens mesmo no físico, podes. Se não tiveres também, procura anotar mesmo no seu telefone para depois abrir. Eu gosto primeiro abrir uma passagem bíblica. Não adianta falar muito sem abrir a Bíblia, pois isso não edifica. As minhas palavras não edificam. O que edifica é a palavra do Senhor, se eu for a ler e posteriormente eu explicar. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo 18, versículo 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Naquele momento, os discípulos de Jesus chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem é o mais importante no reino de Deus? Jesus então chamou uma criança e colocando-a diante deles, e disse-lhes: digo a verdade a vocês. Vocês devem mudar de atitude e se tornarem como uma criança. Se não fizerem isso, jamais entrarão no reino de Deus. Escute, minha irmã, meu irmão, você que está me assistindo agora. Os discípulos, Pedro, João, Tiago e os outros, estavam preocupados, queriam estar ao lado de Jesus no céu. Então, por tanta aquela ansiedade de um lado para o outro, acabaram por perguntar: Senhor, quem é a pessoa mais importante? Eles só queriam saber a pessoa importante, o mais importante dentre eles, os discípulos. Nós queremos saber a pessoa importante, mas Jesus deu uma outra resposta. Em vez de lhes responder corretamente como eles perguntaram, Jesus respondeu de uma outra maneira. Eles queriam saber, a pessoa importante é esta aqui. Mas Jesus o que fez? Chamou uma criança, colocou nos seus pés, disse: se vocês então não mudar de atitude e se tornar como essa criança, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Jesus não falou para eles: o mais importante é o fulano, ou nada, é aquele que se humilha como uma criança, ponto final. Não, acrescentou: se não se tornar humilde como esta criança aqui, não tem como entrar no reino de Deus.
A pergunta que surge é: por que Jesus assemelhou a entrada do reino de Deus com uma criança? Jesus não falou que nós precisamos ter o comportamento de uma criança, de brincar com uma tope, de andar sujo, de pular de um lado para o outro. Não, Jesus disse: se não mudar de atitude, ser como essa criança, se tornar como essa criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Por que Jesus comparou a uma criança? A entrada no reino de Deus, Jesus comparou a uma criança. Por quê? Por simples. A primeira coisa, Jesus comparou a entrada do reino de Deus, de um servo, de você, de eu, de todos nós que queremos, que desejamos estar com Jesus no reino. Nós precisamos, a primeira coisa, se assemelhou a uma criança, porque a criança facilmente ela crê. Primeira coisa, uma criança facilmente acredita. E eu e você, para acreditar, se calhar, há um problema sério. Um adulto para acreditar. Uma criança, você pode dobrar de um lado para o outro, brincar com a criança, fazer isso, vai para lá, sabia, se eu fizer isso, vai dar assim, assim. A criança facilmente acredita. É por isso que Jesus queria fazer entender aos seus discípulos: se vocês acreditarem como uma criança, sem perguntar, sem estar e duvidar, mas sim depositar toda a confiança, vocês terão acesso ao reino de Deus. A segunda coisa, Jesus assemelhou a entrada do reino de Deus com a atitude de uma criança, porque uma criança facilmente perdoa. Olha, eu tenho visto as reações dos meus filhos em casa. Uma criança, você pode bater agora, depois de depender e volta. Você bateu há pouco tempo, até com lágrimas, está a chorar, alguns minutos só. Depois vem para cá, vem já a rir, mas com lágrima. Imagine na sua posição, na minha posição. Depois de te fazer uma certa coisa, ou te insultar, ou te repreender, o que vai ser? Eu já não vou mais à igreja, não dependo, não é a única igreja, ele não é meu pai, não é minha mãe, não é o fulano, ele não é, mesmo se fosse presidente, montão de coisas. Não temos espírito de perdão. Jesus disse: se nós não mudarmos de comportamento, não mudarmos da nossa atitude, se tornar como uma criança, não temos como entrar no reino de Deus. Porque a criança facilmente acredita, porque a criança perdoa com facilidade. Você pode bater a criança de manhã, agora mesmo, 5 minutos, daí já esquece. Mas um adulto fazer uma certa coisa pode até levar 1 ano, 2 anos. A pessoa comentando como se tivesse acontecer agora. A terceira coisa, a criança tem espírito de dependência. Terceira coisa, Jesus queria ensinar aos seus discípulos que vocês devem se tornar como uma criança, porque uma criança tem espírito de dependência. A criança depende. Nós também, mesmo sendo adulto, tendo casa, tendo esposa, tendo filho, temos que ter o espírito de dependência. Depender do seu pastor, depender do seu líder, depender qualquer um que esteja à sua frente, dependa ele. Mas nós não temos o espírito de independência. Eu não dependo do meu pastor, eu não dependo de minha mãe, não dependo do meu pai, não dependo de ninguém. Eu faço como acho as coisas. Não está correto. Temos que ter uma atitude de uma criança, de depender. A quarta coisa, Jesus falou para seus discípulos: se quiserem ver o reino de Deus, precisam ser como uma criança. A quarta coisa que nós encontramos de uma criança é o espírito de se adaptar. A criança facilmente se adapta. Você levar uma criança, agora mesmo, para os Estados Unidos da América, quando chega lá a criança, em pouco tempo, um conjunto de crianças já se adapta. Já está aí brincando de um lado para o outro, dançando. Mas adulto, que tal? Quer criticar. Essa igreja não é boa. Essas colunas não estão bem. Esse jeito de cantar, esse jeito... Pode levar até 5 anos um adulto para poder se adaptar. Até 5 anos pode ser pouco. Mas a criança facilmente pode se adaptar. Então nós, para vermos o reino de Deus, precisamos se adaptar, precisamos ser como uma criança. Você, meu irmão, minha irmã, para entrar no reino de Deus, precisa ser como uma criança.
se adaptar ao ambiente. A criança se adapta, ele facilmente. Levar uma criança para a China, em 10 anos quando volta já fala chinês. Se calhar levar a mim, o irmão Salomão, para a China, até depois de 50 anos, não consegue falar mandarim. Então nós precisamos ser como uma criança, precisamos nos tornar uma criança. A outra coisa, Jesus disse, se você quiser entrar no reino de Deus, precisa ser uma criança, porque a criança, ela aprende com facilidade. A criança aprende com facilidade. Tem um espírito, desejo de querer aprender. Você já imaginou no grupo de crianças, estão aí sentados, você ensina uma história, até sentam mesmo para escutar, ficam aí atentos, começam a rir, sim, nós aprendemos isso, mas leva um adulto para uma igreja. Chega lá, para não apanhei nada, para aquela pregação estava fora de mim, até eu estava sonegado. Mas tudo isso porque não quer aprender. Se você, meu irmão, tem um espírito de querer aprender, tem espírito de alguém te ensinar uma coisa com facilidade, você aprende, é porque você tem um espírito de humildade em ti. Quem aprende as coisas com facilidade tem espírito de humildade. Há pessoas que saem, se calhar em Tete, para viver no Maputo 5 anos, ou de Maputo sai para viver em Inhambane, de Inhambane para Gaza, qualquer província aqui em Moçambique. Quando vai para lá, leva 10 a 15 anos, nem quer aprender em língua de lá, dizer bom dia. Ele não quer aprender. Por exemplo, eu assim que estou a fazer esta live aqui para os irmãos, estou aqui em direto com os irmãos, a transmitir essa palavra. Estou em Zobwe, fronteira com Malawi aqui, estou na fronteira aqui. Estou na casa aqui, no lugar aqui onde estamos a tratar o nosso assunto de despachos. Aqui é 1 quilômetro para Malawi aqui. Aqui chama Mamukatani, não sei, Machergua. Obrigado, eles dizem Zikomo. A maneira deles de agradecer. Quando você vai em certo lugar, se você tem um espírito de orgulho, não aprende nenhuma coisa. Não tem espírito de não quer se tornar como uma criança. A outra coisa que nós encontramos é uma criança, espírito de admiração. Jesus comparou, queria fazer entender aos seus discípulos que eles precisam se tornar como uma criança. As crianças têm um espírito de se admirar. Olha, quando você inventa qualquer coisa, um balão, alguma coisa para a criança, fica admirada, fica impressionada a criança, que fica atento. Fica atento a te olhar. Uau! Espírito de admirar por uma certa coisa. Espírito de humildade. Quem é humilde facilmente, você faz uma pequena coisa, ele já fica admirado. Gostei muito, pá. Quero aprender, essa coisa é boa, pá. E para que tal ele me ensina? Porque se você não se admira por uma certa coisa, meu irmão, não tem como aprender. Para aprender uma coisa, você tem que se admirar. Tem que gostar daquela coisa. Então, você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, nós precisamos nos tornar como uma criança. Não brincar com a tope. Não andar sujo. Mas está a se falar em atitude. Precisamos mudar as nossas atitudes para vermos o reino de Deus. Jesus Cristo, a Bíblia diz que estava em posição igual a Deus, mas se esvaziou. Se esvaziou. Viveu aqui na terra como qualquer um. Espírito de humildade. Se nós não tivermos o espírito de humildade, irmãos, não temos como entrar no reino de Deus. Nós não temos como. Para podermos entrar no reino de Deus, temos que ser humilde. Humilde que estou a falar não é... Muitos confundem humildade e ser caladinho. Pensam que ser humilde é dizer bom dia, bom dia, irmão. Bom dia, papá. Isso mesmo é humildade. Humildade não é isso. Humildade é aquele que tem, é aquele que pode, é aquele que faz, vive como se não tivesse, como se não pudesse, como se não fizesse. Esse é humilde. Humildade é reconhecer o outro. Reconhecer o outro acima de ti mesmo. Olhar para qualquer um que está à sua volta, dizer que esse aqui é mais importante do que a mim. Isso que é humildade. Agora muitos pensam que ser humilde é ser caladinho, numa conversa não falar nada. Até uma pessoa pode falar muito nas conversas, enquanto ele, no fundo, ele é humilde. Porque falar é outra coisa, e ser caladinho é outra coisa. Pessoa que é caladinho não quer dizer que é humilde. E pessoa que fala muito não quer dizer que é orgulhoso. Pessoa que veste roupas e gosta de ficar bonito, pôr um perfume, logo aquele é muito orgulhoso. É armalhão aquele. Não, isso não tem nada a ver.
A humildade e o orgulho não está na boca, não está no veste. A humildade está onde? No coração. Ela está no coração. E eu posso ter orgulho da roupa que eu visto, todas as coisas, o meu trabalho. Isso não dignifica, não quer dizer que eu sou orgulhoso. Não. A humildade está no meu coração. E ela se manifesta nas ações como eu me comporto diante de uma situação, tanto com os outros. Deus abençoe você. Que Mateus capítulo 18, versículo 1 a 3, examine bem com calma. E você vai ver que eu e você precisamos nos tornar humildes, termos a atitude de uma criança para termos o reino de Deus. Se não nos humilharmos como uma criança, não tem como termos o reino de Deus. Porque só lá se entra para aqueles que gostam de se humilhar, que se humilham de verdade. Deus abençoe você e que tenha um bom final de semana. Como já havia dito, que amanhã eu vou transmitir na minha página, vou passar a transmitir na minha página, na outra página, Missionário Salomão Marcelino. A partir de amanhã, hoje assim estou a encerrar, a partir de amanhã que vou começar a transmitir na outra página, Missionário Salomão Marcelino. Deus abençoe você e faça prosperar tudo que você tocar nas suas mãos, como o nosso lema, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo, avante com o Evangelho de Jesus Cristo até a sua vinda. Deus abençoe você, tenha tudo de bom, até a próxima. Tchau!